Primeiro ponto que eu quero falar com você é a respeito da Bíblia e a lacuna histórica cultural que existe. Nós sabemos que quando falamos da Bíblia, nós estamos falando de um livro antigo. E por ser um livro antigo, quer dizer que ele foi escrito numa época diferente da nossa, numa cultura diferente com a nossa, e que essa escrita ela foi também processual. Então, nesse caso, se faz necessário algumas observações gerais sobre isso. O que eu quero dizer? Ou seja, a estrutura do livro, como nós temos hoje, é bem diferente de quando a Bíblia foi escrita. Então, você precisa entender que o livro que você está manuseando hoje, ele não é igual ao livro que manusearam há 2000 anos atrás, há 3.491 anos atrás, quando Moisés começou a escrever, em 1491 aproximadamente, antes de Cristo. Então a gente precisa entender que essas coisas mudaram a forma, o material, a maneira de escrita, a cultura das pessoas que escreveram, a língua. Tudo isso é uma observação importante que nós devemos ter em nossa mente para poder ler a Bíblia de uma maneira mais adequada. Nesse contexto, a gente precisa entender que a Bíblia ela foi dividida, ela foi classificada, né, cada livro por capítulos, versículos e outras coisas, num tempo diferente. Ela não começou da maneira que a gente tem aqui na nossa mão. Então, tudo isso, às vezes, é uma lacuna tanto cultural quanto histórica, que traz dificuldade para a gente compreender. A gente fica pensando na Bíblia e a gente vai ler a Bíblia com a mente que a gente tem atual, uma lente moderna, ou melhor ainda, pós-moderna. Então a gente lê dentro do ambiente cultural que a gente está. Mas a Bíblia foi escrita em outro tempo, em outro ambiente cultural. Por exemplo, a Bíblia não está em ordem cronológica. Quando nós lemos lá os primeiros livros da Bíblia, eles estão numa ordem cronológica, mas depois isso não existe mais. Existe mesmo dentro de livros da Palavra de Deus que esse livro não está em ordem cronológica. Por exemplo, o livro de Josué, às vezes ele tem uma mistura ali do tempo que eles estão fazendo. Não que isso atrapalhe a leitura, mas é que a gente às vezes tem algumas dúvidas, a nossa mente busca algumas coisas e o próprio livro ele não tem essa ordem cronológica proposta para nós. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente deve lembrar que Deus quis comunicar-se com o homem. Então, Deus fala numa linguagem humana. Para quê? Para que o homem possa entendê-lo. Então, há, nesse caso, uma barreira linguística. Primeiro, a barreira do homem que registrou aquilo que Deus queria falar, né? Então, esse homem registra algo que é um comunicado divino para homens temporais, como eu e você. E eles, então, tinham que registrar isso, inspirados pelo Espírito. Outra coisa é que eles escreveram há 2, 3 mil anos atrás. E com essa dificuldade, com essa lacuna de tempo, nós temos uma barreira linguística a transpor para que possamos entender melhor as Escrituras. Então nós temos uma lacuna temporal e cultural sobre as línguas originais, as quais foram escritas a palavra de Deus. Como pode ser percebida essa lacuna temporal, essa lacuna cultural? Nós vemos essa lacuna sendo demonstrada quando a Bíblia cita países que não existem mais. Países que no estudo da história comum nós não ouvimos. Existem cidades que desapareceram. Existem rios que mudaram de nome. Rios que secaram e outros rios que surgiram. Montanhas, desertos, né? Mares, climas. Todas essas coisas apresentam para nós coisas antigas que nem existem mais. Então, existem línguas que desapareceram, nós temos costumes novos que apareceram e outros antigos que sumiram. Tudo isso demonstra essa variedade cultural, linguística que havia naquele tempo e que houve uma mudança até chegar até nós. Então, nós precisamos compreender isso, que a Bíblia foi escrita num tempo, então essa diferença temporal trouxe para nós uma lacuna histórica e uma lacuna cultural. E aí, como é que está até agora? Trouxe alguns esclarecimentos para você? Nós vamos entrar agora no segundo ponto, que é a importância das Escrituras para a salvação.
Se você está assistindo esse vídeo, pode ser que você já seja um cristão, então você tem interesse de conhecer mais a respeito da salvação de Deus. Pode ser que você não é um cristão e entrou e recebeu esse curso, algum link, e você hoje está buscando compreender mais a respeito da salvação. Que história é essa que a gente está contando aqui? A Bíblia é importante para que você conheça, então eu quero te desafiar a ler a palavra de Deus. Se você está iniciando agora, comece pelo Novo Testamento, comece pelos Evangelhos, vá até o final. É uma leitura mais recente, e por ser mais recente, ela vai trazer mais facilidade para o entendimento, e é uma revelação mais clara a respeito de quem é Jesus. Então vamos lá. Deus se revelou de 3 modos. Deus se revelou através da natureza, Deus se revelou através das Escrituras e Deus se revelou através de Jesus. São 3 maneiras básicas que Deus se revela, ou que ele se revelou à humanidade e continua se revelando hoje. Nós chamamos da revelação natural ou revelação geral, essa revelação que veio através das coisas criadas. A Bíblia diz em Salmo 19 que Deus se manifestou através das coisas criadas. Em Romanos capítulo 1, a Bíblia também diz que Deus manifesta a sua natureza, os seus atributos, tanto visíveis quanto invisíveis, através daquilo que foi criado. Então quer dizer que a natureza manifesta Deus. E por que então você não consegue ver Deus de forma tão clara na natureza? Por causa de uma outra situação na qual nós vivemos, que é o pecado. Então o pecado coloca como um véu diante de nós para que nós não possamos ver nas coisas criadas a beleza de Deus, o próprio Deus. Quando um médico ele está ali se preparando para ser um especialista numa área, quando ele vai vendo as coisas do corpo humano, a funcionalidade, a beleza do corpo humano, como tudo funciona tão perfeitamente. Na realidade, esse médico deveria entender que existia uma mente tão sobrenatural construindo tudo isso e não apenas uma evolução. Então, essa natureza demonstraria a beleza de Deus, os atributos de Deus, a sabedoria de Deus e toda a capacidade que Deus tem. Ou seja, ele é pleno em todo o conhecimento, sabedoria e poder. Então, como eu disse, o pecado ele traz essa dificuldade. O pecado coloca essas escamas nos nossos olhos. Então, a revelação natural, ela não tem conseguido alcançar o seu objetivo de conduzir o homem a Deus. Então, Deus, de forma muito clara, ele buscou se revelar através da palavra dele. Ou seja, primeiro, Deus se revela a uma pessoa. E Deus, ao se revelar a essa pessoa, no caso aqui a gente pode falar de Abraão, o qual ele faz uma aliança. Mas é óbvio que é mais antigo do que isso, né? Temos lá em Adão, Deus se comunicando com Adão, falando e fazendo uma aliança com ele. Depois Noé, depois Abraão, onde começa ali todo o projeto de trazer essa revelação à humanidade. Então em Abraão, Deus se revela a nós. Deus queria trazer uma revelação ao homem de que esse homem que se afastou dele tem uma maneira de voltar à comunhão com ele. Então Deus se revela e esse homem, o qual recebeu a revelação de Deus, agora é inspirado pelo próprio Deus a registrar. E quando esse homem registra aquilo que Deus falou com ele, nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. A palavra de Deus é o resultado dessa revelação de Deus a esse homem e a inspiração do Espírito Santo para que ele registrasse isso e nós pudéssemos ter de forma escrita a palavra de Deus em nossas mãos. Então, por esse motivo, dessa falha no DNA humano, porque antes o homem vivia plenamente Deus, o pecado afastou esse homem de Deus. E nós agora nascemos debaixo do pecado e temos dificuldade de ver Deus nas coisas mais naturais. A partir disso, Deus então se revela de forma escrita. Para quê? Para que o homem possa voltar para ele, conhecendo a vontade e o querer dele para esse homem. Então a revelação geral ou a criação, que é descrita ali no Salmo 19, verso do 1 ao 6, ou em Romanos capítulo 1, verso 20, ela
é a base para o registro daquilo que a gente chama de revelação especial, que é a própria palavra de Deus, que é a Bíblia, que você tem em suas mãos, que você pode acessar. Essa palavra foi de uma maneira muito específica trazida até nós. Por quê? Porque Deus queria falar com o ser humano. Na palavra de Deus apresenta a nós esse distanciamento do homem de Deus, lá em Gênesis, capítulo de número 3. Depois, todo o trabalho de Deus para se revelar a esse homem e para que Deus pudesse trazer seu filho, no qual, pela fé, nós podemos alcançar a salvação e ter uma comunhão com o Pai novamente, tá bom? E tanto a revelação geral quanto a revelação especial, que é a Bíblia, ela nos apresenta algo extraordinário, ou melhor, alguém extraordinário. Quem é? A pessoa de Jesus. Então, o retorno do homem a Deus não era possível ocorrer pela própria força humana. Nós precisávamos de alguém que pudesse corresponder à justiça de Deus para que essa pessoa pudesse nos levar novamente a Deus. O que Deus então faz? Tem um plano desde a eternidade de entregar o seu próprio filho em nosso lugar. Lógico, isso aqui eu estou tentando dar uma explicação muito simples e rasa para algo que não deixa de ser complicado, mas existe uma certa complexidade e que a gente vai disponibilizar outros cursos para que você possa conhecer mais a respeito da salvação. Mas Jesus é aquele que, ao crermos nele, ele nos leva novamente para a presença do Pai, na figura lá do sacerdote do Antigo Testamento. Então, a revelação especial nos trouxe o conhecimento da revelação suprema do Pai, ou seja, Jesus. Por que eu chamo a revelação suprema? O próprio Jesus, em João capítulo 14, diz a Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus diz assim: Filipe, há tanto tempo tenho estado convosco e não tendes me visto ainda. O que ele quer dizer? Ele disse assim: quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, a expressão visível do Pai é o Filho, que é Jesus. Então, para que você volte ao Pai, você precisa se conectar ao Filho. E a conexão com o Filho nos leva à presença do Pai. João capítulo 20, verso 31, o Evangelho de João diz assim: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Olha que interessante esse texto. Ele diz estes o quê? Estes sinais. Se você olhar no verso de número 30, ele vai dizer: os sinais que Jesus operou foram registrados pelos apóstolos, e no caso aqui o próprio João que está dizendo, para que, por meio dos sinais, nós víssemos que o reino de Deus sendo implantado na terra traz benefícios e obras extraordinárias que nós temos vivido, ao contrário disso, que são obras de perdição. Mas o reino de Deus, chegando por meio do Filho, opera sinais, e esses sinais mostram que nós podemos viver uma plenitude junto do Pai. Então, quando nós olhamos os sinais e cremos nele, nós cremos também naquele que operou os sinais. Quem operou os sinais? Jesus. Ele é o Cristo. E para entendermos que Jesus veio da parte do Pai para nós podemos então crer nele e confiar nele, e assim ter a salvação e ter a vida de Deus em nome de Jesus.